para a nossa próxima aula, que é o nosso tema sobre a circunferência. E o objetivo da nossa aula é estudar os ângulos que são formados dentro dessa circunferência. Então, vamos de uma maneira breve recordar o que significa uma circunferência. Então, dado um número R que pertence aos reais positivo, certo? E considere O um ponto em R2, ou seja, a gente vai estar em R2, que é o nosso plano cartesiano XY. Então aqui a gente tem o nosso ponto O. E aí, com isso, a reunião de pontos cuja distância ao ponto O é o conjunto que origina a circunferência. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem o nosso ponto O, e aí ao longo eu vou ter aqui uma distância R, e eu vou ter esse primeiro ponto. Com isso, a gente consegue ter uma circunferência onde a cada ponto que eu pegue, a distância até ao nosso ponto O é R. Então é só uma definição que a gente já conhece, mas dando uma lembrada. E agora a gente entra na parte que nos cabe, que são as retas em relação à circunferência. Ou seja, eu consigo traçar retas que vão tocar a minha circunferência. Mas de que jeito isso vai acontecer? E a maneira como isso vai acontecer são apenas três. Então, a primeira delas é o que a gente chama de reta tangente. Então, eu tenho uma circunferência qualquer de centro O, raio R, e a reta tangente é a reta que toca a circunferência em apenas um ponto. Vou chamar de S para não confundir. Então, onde toca em apenas um ponto, P, é a reta tangente. Depois, temos a segunda, que é a reta secante. Então, dado de novo uma circunferência, a reta tangente é a reta que corta a nossa circunferência em dois pontos. E para a gente fechar, vamos ter uma terceira, que é a reta exterior. Ou seja, é a reta que não vai tocar a nossa circunferência em nenhum ponto. E com isso, a gente consegue
quando temos duas retas secantes, ela vai formar um ângulo dentro da circunferência. E a gente quer achar relações desse ângulo. Então, vamos começar a estudar as formas como a gente pode trabalhar. Então, agora, a gente vai estudar com ângulos interiores à circunferência. Bom, então vamos começar com o nosso primeiro caso. A gente está aqui com o nosso centro e vamos formar um ângulo através de duas retas que saem do nosso centro. Com essas duas retas a gente forma um ângulo alfa. E a primeira propriedade importantíssima que esse ângulo, lembrando que a circunferência inteira tem 360 graus, e a medida em graus de A até B, que nós denotaremos assim, com essa voltinha para significar que é grau, vai ser igual a alfa. Então, essa é a primeira. E posteriormente, temos a segunda. Aqui está nosso centro. Vamos pegar esse ponto A. E através desse ponto A, a gente vai traçar duas secantes. Uma secante para cá, uma secante para cá. Então, dessa forma, a gente tem A, a gente tem B. E aqui forma um ângulo alfa. Que relação vai ter o ângulo alfa com o ângulo formado de B até C? E o que a gente tem que o ângulo de B até C é 2 vezes alfa. Então, inicialmente são essas duas relações que temos e vamos trabalhar alguns exercícios com ela. Então, o primeiro nos diz assim: a gente vai pegar um triângulo que foi visto e vamos conseguir inscrevê-lo dentro dessa circunferência. Então, a gente vai ter aqui uma circunferência e vamos construir um triângulo ABC. Então, tá aqui o nosso triângulo ABC. A gente tem que esse ângulo é 53, o nosso centro é O, e a gente quer determinar a medida, determine a medida de OCB, ou seja, OCB. A gente quer achar a medida desse ângulozinho aqui. A única coisa que nós temos e sabemos é que é o ângulo A mede 53. Bom, então, usando a propriedade inicial e definição de circunferência, a distância até o centro é o que a gente chama de raio. Então, se aqui é o nosso raio, temos que de O até B também será raio. E com isso a gente acaba de formar um triângulo isósceles. Então, se aqui mede x, aqui também medirá x. Ok, então de propriedade de triângulo
é isso que nós temos. Agora vamos usar a propriedade de circunferência. Se esse ângulo aqui é 53, implica que a medida do ângulo formado de B até C, de acordo com a segunda propriedade, vai ser o dobro. Então, esse ângulo BC vai ser igual a 106 graus. Então, com isso, se chamarmos o ângulo O de Y, através da primeira propriedade, como isso daqui é um ângulo formado pelo centro, o Y vai ser igual à medida de BC. Então, isso implica que pela primeira propriedade, Y é igual a 106 graus. Se eu tenho a medida de Y e eu sei que os outros dois ângulos são iguais, o nosso problema está resolvido. Ou seja, sabemos que a medida dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, você vai ter 2x, passando para lá, temos 74, e com isso x é 37 graus. Ok? Então, isso é usando duas propriedades, a primeira de triângulo e a segunda de circunferência. Então, vamos ver mais um exemplo de como que a gente pode trabalhar essas propriedades. Então, mais um exemplo que ele é nos dado assim. A gente tem uma circunferência vamos traçar uma reta que passa pela origem B. Vamos traçar uma outra reta DC. Com isso, a gente vai ter aqui um ponto A, que a gente vai traçar até C, formando um ângulo de 61 graus. E com o ponto B, vai formar um ângulo de 46 graus. E aqui está o nosso centro. Você está diante desse problema, onde ele pede para você determinar EOD. Ok? Então, vamos enxergar que ângulo é esse, EOD. Então, você tem aqui, você pode prolongar, e EOD é esse ângulo X. Então, a gente tem que usar as nossas propriedades de ângulos da circunferência para poder achar o ângulo X. Se a gente continua aqui, a gente pode prolongar aqui também. Você percebe que tanto OD como OA é o raio da nossa circunferência. Então, vamos começar usando a segunda propriedade, que percebe que você vai ter esse ângulo aqui todo, olha, que é o ângulo indo de A até D. E esse ângulo é formado por quem? Esse arco é formado por quem? Pelas setas AC e a reta AD, e forma um ângulo de 61 graus. Então, isso implica que o arco AD vai ser igual ao dobro do ângulo de 61, ou seja, 122
certo? Então, se aqui todo é 120 graus, a gente também consegue, da mesma natureza, calcular o arco. A gente consegue, da mesma natureza, a gente vai calcular o arco AE. Então, temos que o arco AE é o arco formado pelas duas secantes e quem está olhando para ele é o ângulo de 46. Então, AE é 2 vezes 46, isso nos dá 92. Se esse pedacinho de A até E é 92 e a gente sabe de que A até D é 120, a gente consegue achar o arco ED. Então, o arco ED vai ser dado por 122 menos 92, que é igual a 30. Então, se a gente sabe que é 30, na hora que a gente olha para o ângulo X, que é o ângulo formado pelas duas setas que saem pelo nosso centro, pela primeira propriedade, a gente já tem direto que X é igual a 30 graus e está resolvido o nosso problema. Então, além dessa propriedade, a gente tem apenas mais uma, quando a gente está trabalhando com ângulos interiores a uma circunferência. Mas antes disso, quero passar um exercício porque ele é um exercício que vai ser uma base para todos os outros, para boa parte dos outros, que ele é dado assim. Você tem uma circunferência e vai traçar duas tangentes. Uma primeira tangente, acho que eu vou ter que, vou redesenhá-lo aqui. Então, você vai ter uma circunferência e por aqui vai passar uma tangente e por aqui vai passar uma outra tangente. Lembrando que tangente toca em apenas um ponto, ok? E aí a gente tem um centro O, aqui o nosso vértice C, nosso vértice A, e a gente tem que o arco AC ele é dado por 260 graus. E com isso, tendo apenas essas informações, a gente quer achar alfa. Bom, então vamos ver a maneira como resolvemos esse problema. Bom, então, a gente tem que tudo isso daqui, pelo que a questão nos deu, mede 260 graus. A nossa circunferência toda tem 360. Então, como aqui tem 260, a gente tem que ir de A até C por esse lado aqui. Se a gente desenha ele assim, a gente vai ter que esse arco aqui vai medir 100 graus. Logo, quando formarmos o ângulo saindo pelo centro, a gente tem pela primeira propriedade que esse ângulo mede 100 graus. Algo a ser observado que é muito importante, quando a gente traça do centro até o ponto formado aqui pelo ponto de tangência, temos que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui vai formar 90 graus e aqui vai formar 90 graus. Ok?
E dessa forma, quando a gente vai traçar aqui, a gente tem dois triângulos. Então eu vou reescrever aqui, porque esse triângulo vai ter um ângulo de 50, um ângulo de 50. Então repara que foram formados dois triângulos retângulos. Então, como aqui é 90 e 50, esse daqui mede 40 e esse daqui mede 40. Então, dessa forma, nós temos que alfa é 40 mais 40, nosso alfa 180 graus. E assim a gente consegue resolver o problema que é dado que qual é o ângulo formado pelas duas retas tangentes que passa por essa circunferência. Além dessas propriedades, a gente vai precisar de mais uma, que ela é da seguinte forma. A gente vai ter uma circunferência, ela vai ter um centro O, e vai passar duas secantes, mas diferente do que acontecia antes, vai ser formado aqui um ângulo alfa. E que relação a gente vai ter para encontrar esse ângulo alfa? Então, se a gente chama aqui de AB e aqui de CD, o nosso ângulo alfa vai ser dado como? Você vai calcular o arco AC, AB, menos o arco CD e vai dividir por 2. Então, através dessa relação, você consegue achar quem é alfa. Ok? Então, vamos ver. Vamos exemplificar essa propriedade. Então, só para a gente exemplificar, quando a gente tem um problema assim, de uma circunferência, e ela vai ser formada assim. Então a gente tem um ângulozinho lá fora da circunferência, um ângulozinho alfa. Então se a gente chama aqui de AB, o nosso AB é 136 e o nosso CD vai ser 32. Então a gente já tem a medida desses dois arcos e a gente quer achar o nosso ângulo alfa. Então, para achar o nosso ângulo alfa, basta fazer o quê? A diferença entre esses dois arcos e dividir tudo por 2. Então, em cima vai sobrar 104 por 2, isso nos dá 52 graus. Então, o nosso alfa é igual a 52. E aqui eu deixo uma questão para vocês tentarem resolvê-la, que ela é dada assim. Então, aqui eu deixo como um exercício para calcular o valor de x. E o problema ele é dado assim: você vai ter uma circunferência e você vai ter essas 4 retas aqui. E é interessante observar que essas retas não precisam passar pelo centro. Então você tem que aqui é 30 e aqui é 3x. Então esses são os dados do problema apenas. O único ângulo que é dado é o 30 e o objetivo é você achar x. Só uma dica de como é o passo: você tem que usar as propriedades dos ângulos internos de uma circunferência. Então, na hora que você olha para esse ângulo 30,
ele está olhando para qual arco? Ele está olhando para DC. Então, através da segunda propriedade, qual é o valor desse arco? Se você consegue achar o valor desse arco, você tem que olhar e enxergar o arco referente a 3x. Fazendo essa relação, consegue-se uma equação para achar o valor de x. Ok? Então, dessa maneira, a gente finaliza a aula. Ok? Obrigada.